dedicatória para vocês. Um feliz Dia dos Pais para todos vocês inscritos no canal ou não inscritos no canal. Pessoal, o episódio 1115 de One Piece hoje foi muito legal. Tipo assim, Garp já começou o primeiro round dele contra o Aokiji. Claro que teve que esperar um tempinho o episódio acontecer isso, né? Porque a gente teve uma recapitulação do que aconteceu com o Aokiji logo depois que ele saiu da marinha. Depois daquela briga dele que mudou totalmente o rumo da marinha, se você for ver. E foi logo depois de um grande acontecimento. Foi uma sucessão de acontecimentos no mundo de One Piece que tem vários grandes momentos. E um desses momentos foi quando o Ace foi capturado pelo Barba Negra e levado até a marinha, que ia usar isso de isca para acabar de vez com um homem que tinha uma logia, uma Akuma no Mi, que podia acabar com a terra inteira, que era a magia, era o poder dos maremotos que o Barba Branca tinha. E ele era o único que podia peitar a marinha do jeito que ele peitou. Top demais, cara. Eu gosto do Kaido, o Big Mom eu curto também, mas o Barba Branca, velho, tem nem o que falar. Bom, no auge dele era incrível. Peitava o Roger. E tipo assim, muito legal isso, a gente poder ver o que aconteceu logo depois, porque teve aquela luta. Pra quem caiu de paraquedas no mundo de One Piece e não quer assistir do começo, simplesmente foi assim o que vocês viram. A Aokiji e a Akainu se enfrentaram numa ilha, que eu já comentei numa outra live com vocês, que foi a ilha na qual ficou uma parte de gelo e uma parte de chamas. Onde o pessoal do One Piece, o Chapéu de Palha, encontraram o Kiemon. E tipo assim, depois daquilo lá, o Aokiji saiu fora, putaço da vida, né? E vocês viram no episódio. Foi lá beber as mágoas dele. A gente achou que ia dar uma briga boa com o Barba Negra e eles acabaram brigando. E foi até legal a gente ver ali que ele teve aquele pedido de oferta. Em vez de tentarem roubar a Akuma no Mi, que é o poder do gelo do Aokiji, o, o Marshall de Teach acabou chamando ele pro bando. Gente, eu tenho duas leituras disso. Tudo bem que ainda pode. Olha, eu tô falando com base no anime, entendeu? Não vou falar coisa de mangá e tudo mais. E tem coisas que eu não li no mangá ainda também. Com exceção de coisas que aconteceram recentemente, que eu vim trazer para vocês do Shanks. E até tem vídeo no canal sobre isso, da teoria que o Shanks possa ter um irmão gêmeo. Ou seja, duas pessoas. Enfim. E tipo assim, por que o Aokiji entrou pro bando do Barba Branca? Por que ele tá. Nossa, por que o Aokiji tá com Barba Negra? Por que ele entrou no bando do Barba Negra? Gente, se você parar para analisar, na hora que o Tite fala para ele, que o Barba Negra comenta com a Oki, eu quero você no meu bando e você é livre. Esse negócio de pirata, vocês devem saber, e caso vocês não saibam, eles são livres no mundo de One Piece para entrar essa hora que quiser, entendeu? Chama ele pro bando. A ideologia, a visão de cada um ali, por mais que o Tite tenha alguma coisa atrás da manga, porque o que eles fazem até deixam intrigados os Goroseis, igual o Saturno comentou com eles que estavam na ilha. O que vocês estão fazendo? O passo de vocês é estranho. Tipo, eles têm a metodologia deles. Eles querem os poneglyphs vermelhos, querem chegar ao One Piece, como todo pirata quer. Mas eles têm uma metodologia um pouco diferente. E tem mais alguém que trabalhava na marinha com o Barba Negra e com ainda mais a logia que ele tem, é muito benéfico. Caso vocês não saibam, o Shiryu, que trabalha ali com o Barba Negra, ele trabalhava na prisão de Imperdal, entendeu? Ele trabalhava lá e era um dos caras que cuidava da Ceres Star e tudo mais. Ele acabou sendo seduzido pelo pedido do Marshall. Quando ele conseguiu algumas pessoas pro bando dele ali na prisão mesmo. Beleza, até aí. Então esse foi o motivo do Aokiji. Agora imagina o seguinte, já pensou que plot twist do caramba se o Aokiji tá fingindo? Ele só aceitou entrar no bando do Barba Negra, ou desde o começo ele queria atrair a atenção de algum pirata, e ele tá lá vigiando ele de pertinho. Cara, ia ser muito louco. Muito... Tudo bem, perdeu lá o título de ser o almirante da marinha pro Akainu. Ficou putaço da vida, mas isso é uma forma interessante, né? Se a pessoa fosse totalmente planos dele, o cara deu a própria perna também pro negócio desse, ia ser muito louco. Mas eu acredito que a luta foi séria mesmo, não seria isso não. O Oda não ia fazer isso não. Mas seria um plot twist do caramba. Já pensou? Beleza, até aí. Depois disso, até no meio, mais ou menos no meio do episódio, nós conseguimos ver de volta ali na ilha do Barba Negra o Aokiji enfrentando o Garp. Mano, que coisa de louco, mano. As lutas daqui pra frente vão ser demais. Desde o ano, né? Faz um bom tempo que o One Piece tá, a qualidade só tem subido da animação. É muito bom para nós fãs.
ver a qualidade das lutas também. E o primeiro round ali do Garp foi muito bom, né? Agora todo mundo sabe por que que na luta dos melhores o Sengoku segurou o Garp no momento em que o Akainu tava finalizando com o Ace, ferrando com a vida do Ace ali, ou tentando matar o Luffy. Vocês lembram dessa cena, né? Bom, vou lembrar vocês, para refrescar a memória. Quando o Garp foi na direção dele e o Sengoku segura ele, calma aí, Garp. E o Garp ainda fala pra ele, me segura, porque se eu sair daqui eu vou matar o Akainu. Mano, o cara quase obliterou aquela ilha com um golpe. Galactic Impact, que foi isso? Mano, muito louco. O vô do Luffy esse é o título dele, o vô de Luffy, mano. O cara é muito forte, é um verdadeiro herói da marinha. E ele é, ainda até hoje, um dos poucos que representa a justiça no meio da marinha. Isso é muito legal. Vamos ver o que vai acontecer depois. Aqueles golpes são muito legais, mano. O cara foi congelado, saiu arrebentando tudo. E o Aoki ainda fica puto, né? Porque, cara, como ele próprio mesmo disse no começo da luta, você vai resgatar um pupilo seu, você vai matar outro? Porque o Aokiji já foi pupilo dele. Bom, o Garp deve ter treinado a maioria da juventude ali da Marinha. Isso é muito louco, ele é respeitado ali na Marinha. Muito legal, velho. Beleza, até então. Agora vamos à cereja do bolo que eu quero falar com vocês, que se vocês não perceberam no final desse episódio, quando voltamos para ver a conclusão da luta do Lau versus o Marshal de Teach, que é o Barba Negra. Ele acabou perdendo. Bom, eu imaginei que ele realmente ia perder. Eu não esperava que ele ganhasse. Realmente, dos três ali que saíram da Lady One, que é o Luffy, o Kid e o Lau, o Luffy ainda eu pensei, eles vão fugir de algum jeito e tal, e tudo mais, né? Enfim, não vou entrar nesses detalhes que aí já tô acabando dando spoiler pra vocês em questão do mangá, tá? Então vou falar, me atentar só pro anime. O Kid, vocês viram que ele se lascou com o Shanks. Ó, tá vendo o Shanks, velho? O Kid é imbecil, né? Enfim, agora o Lau enfrentando o Barba Negra e quase perdendo, quase, vocês vão entender onde eu quero chegar. A logia dele. Foi muito interessante a hora que o amigo dele vai, o Apo vai e... O Apo, não é o Apo. Ele vai e toma aquela pílula que o Chopper come, velho. É muito legal. Que dá a habilidade de Sulong brevemente. Tipo assim, era um teste que ele tava fazendo. Será que o Chopper, se tomar agora uma pílula daquela, ele vai virar Sulong também? Mesmo que seja brevemente? É interessante isso. E tudo mais. Ele foi por pouco tempo, mas foi muito forte. Para vocês verem um exemplo de força que um Sulong pode se tornar. Os Minks, a tribo Minks é muito forte nisso, cara. É muito legal. E com força ainda vencendo a própria dor, conseguiu salvar o Lau daquela situação. Porém, gente, vocês entenderam por que o Barba Negra olhou para o chão onde estava o boné do Lau, e é claro que ele não viu pro boné, tinha uma poça de sangue ali? Entra numa teoria, gente, eu não lembro se isso já, não, se eu não, então, se salve eu esteja enganado, no mangá não foi explicado isso, é uma teoria muito antiga no meio de One Piece com relação aos D. Todas as pessoas que têm um D no nome têm uma teoria de que entrando em contato com o sangue de alguém, eles conseguem pegar a habilidade delas. Por isso que o Barba Negra, quando chegou no corpo do Barba Branca, que estava empapado de sangue, depois daquela luta dos melhores, cobriram eles para ninguém saber disso. Ele encostou no sangue ali dele e pegou a logia para ele, entendeu? E eu não sei se tem um tempo que você tem que ficar segurando, porque ele ficou um tempo ali debaixo naquela época dos melhores, né? Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, tudo editado para vocês, essa semana. E tipo assim, outra coisa também que comprovaria isso é o Luffy. Vocês perceberam que depois da época que aconteceu Guerra dos Melhores, que o Luffy voltou do time skip, ele tinha golpes que dão chamas na mão dele, quando ele põe o hack do armamento e dá golpes de chamas. Ele teve contato com o sangue do Ace, do irmão dele, no momento em que morreu nos braços dele. Lembram disso? E outra coisa ainda, que ainda mais que vocês vão falar, não, Jamir, você tá louco, você tá pirando nessa teoria. Já foi falado pelos youtubers, eu tô repetindo ela porque fez todo sentido na época que eu vi. E nós nem tínhamos essa cena agora do Marshall olhando pro sangue do Lau. A outra foi com relação ao próprio Lau, gente. Se vocês não repararam, quando ele estava lutando contra a Big Mama, ele e o Kid enfrentando a Big Mama, ele deu a técnica do coração, que foi o Silent, e fez com que ela não conseguisse pronunciar e assim usar a habilidade mais forte que de certa forma a Big Mama tinha, que era Live or Death, entendeu? Que joga uma dúvida na pessoa, entendeu? Ele usou esse golpe nela. E
isso era do Corazon, que tinha outra Akuma no Mi, entende? Então o Lau teria duas habilidades, o Luffy também teria duas e o Marshall também tem, cara. É coisa de louco isso. Será que é isso mesmo? Agora, que mais? Será que tem limite para isso? Porque teoricamente ele tem o buraco negro, ele tem a da logia do terremoto, eles estavam procurando gente, usuários de Akuma no Mi. Será que ele consegue passar isso para outra colega dele do bando ali? Isso é muito louco, entendeu? Eu vou dar uma pesquisada sobre isso, minha lida, mas não tem nada ainda, então é só teoria, gente. Mas é uma teoria que todos da família D, em contato com o sangue de outros usuários, conseguem pegar a habilidade para eles. Isso é muito de louco. Por isso que eles estão atrás de habilidades importantes, das mais poderosas. Faz todo sentido, entendeu? Ainda mais com esse negócio do Lau, que tem a habilidade Silent. O Luffy, tudo bem que o Luffy tinha uma outra teoria que ele consegue incendiar o corpo dele por questão de habilidades com relação à borracha, entendeu? Porque esquentar a borracha, é questão de seringueira, entendeu? Questão lógica. Porém, essa lógica se perdeu depois de descobrirmos que ele tem a fruta do Nick, entendeu? Então é muito louco isso, cara. É muito louco essa teoria. É muito legal. Seria um plot twist do caramba. Faz todo sentido, entendeu? E deixa a gente com mais teorias sobre a família D. Quem que é essa família D, cara? De tão importante que tem desde a época dos primórdios da história de One Piece. É algo para ser estudado pelos nossos fãs de One Piece e para estar comentando as coisas. Mas foi a cereja do bolo que eu achei muito legal. A gente vê as 3 cerejas do bolo deste episódio, desse react que eu faço para vocês. Episódio positivo, muito legal. A parte da gente explicando e mostrando o que o Aoki fez depois que ele saiu da marinha, o Garp enfrentando ele, já começando essa luta, e simplesmente agora, depois dessa parte do Marshall, com relação ao sangue e essa teoria que os D conseguem pegar as habilidades. Cara, é muito louco. O One Piece tá escrachando a gente nas coisas, né? Falar a verdade para vocês. Desde quando entrou em um ano, o Oda tá escrachando coisas. Bom, no mangá já tinha, né? Mas tipo assim, a gente tá tentando respirar, cada hora faz alguma coisa, aí vem o Nika, aí daqui a pouco explica do passado, de quem roubou essa fruta, na verdade foi o Shanks, o Ruivo, aí a gente fica pensando, será que realmente o Luffy comeu sem querer essa fruta? Será que o Shanks não deixou de propósito ali aberto ali para ele comer? Ah, o Luffy é bocó, ele vai comer essa bagaça? Entendeu? Será que não foi isso? Será que ele não perdeu um braço de propósito? Porra, é o Shanks, meu. Como é que ele ia perder pra um bicho do mar qualquer? Será que ele não perdeu? Tudo bem, que por mais que o cara seja forte, é pego de surpresa, eu tenho uma teoria que uma pessoa pega de surpresa se lasca, mas eu cabo esse vídeo falando isso pra vocês. O que você acha? Aliás, melhor, se você fosse um D, se você é o Manuel D da Silva, eu sou o Jair D Eusébio agora, que habilidade você roubaria do mundo de One Piece pra você? Qual habilidade e por quê? Eu quero que vocês expliquem isso, tá? É muito legal isso, cara. Ou seja, não importa qual habilidade, você fala, isso aqui porque é forte, não sei o que tal. Se for uma habilidade boba que você acha que no seu dia a dia você usar, ou igual o Sanji, né, safadão, como talvez você querer pegar o fruto invisível para sair vendo o povo por aí sem ninguém te ver, sem ninguém encher o saco. Tem isso também, né? Bom, eu deixo essa enquete para vocês, tá bem? Faça uma excepcional noite, que essa semana seja maravilhosa e próspera na sua vida, beleza? E que venham mais episódios de One Piece. Ah, e amanhã eu vou trazer um react, talvez, do Tower of God, que eu não assisti ainda, tá? Hoje eu acho que já deve ter saído o 6º episódio, eu tô muito intrigado com o que pode acontecer. Falou? Forte abraço, pessoal, fiquem com Deus e até mais. Top demais, mano. Vocês são muito legais, vocês são muito feras. Deixa a panelada no like, hein? Não se esquece, não.